Vamos lá. Mateus, capítulo 9, versículo 27. Partindo Jesus dali, seguiram-no 2 cegos, clamando: tem compaixão de nós, filho de Davi. Quando ele entrou em casa, os cegos se aproximaram e Jesus lhe perguntou: credes vós que eu possa fazer isto? Responderam-lhe eles: sim, Senhor. Então ele tocou os olhos deles, dizendo: seja-vos feito segundo a vossa fé. E os seus olhos se abriram. Jesus, porém, os advertiu com energia, dizendo: cuidado para que ninguém o saiba. Mas, saindo eles, divulgaram a sua fama por toda aquela região. Vamos orar. Santo Deus e Pai, Deus de infinita misericórdia e graça, nós suplicamos, Santo Deus, em nome de Cristo Jesus, sobre as nossas vidas, a tua misericórdia e graça, para que ao compartilharmos, Santo Deus, a tua palavra com os nossos irmãos presentes, com os nossos irmãos e amigos que estão nos acompanhando através da rede, que o teu Espírito Santo, Deus, abra-nos o entendimento para compreendermos o que o Senhor tem a nos ensinar através destes versículos lidos. Te agradecemos, Santo Deus, pela oportunidade que tem nos dado mais uma vez de compartilhar a tua palavra. E nós suplicamos a tua misericórdia e graça e o perdão pelos nossos pecados, pois oramos em nome de Cristo Jesus. Amém. Quando nós olhamos para esta situação, assim, há regiões que as pessoas tendem a ter facilidade a uma doença de forma específica. Então você vai ver que tem região que as pessoas são agravadas por um tipo maior de um tipo de enfermidade e outros de outro. Esta região da Palestina aqui, especificamente, as pessoas tinham muita tendência à cegueira. Uma por causa da luminosidade do próprio sol e outra porque eles se expunham à quantidade excessiva de reflexos solares no tempo todo. E isso trazia muitos problemas de visão. Então essa região aqui da Palestina era comum ter muitos cegos, né? Ou muita gente com a visão bastante limitada. E eles tinham dificuldade muito grande. Eu falo assim, hoje, graças a Deus, nós podemos ser beneficiados por uma lente onde reduz muito aí a sua dificuldade ocular. E se eu não tivesse essa daqui, geralmente, ou com certeza, não estaria lendo aqui, né? Teria que colocar a Bíblia aqui mais ou menos 1 metro de distância para poder ler. Mas como o braço encurtou, eu tenho que usar os meus recursos para poder ler. Eles não tinham isso. E um óculos, para chegar às mãos de alguém, essa pessoa teria que ser beneficiada de alguns recursos. E eles tinham que recorrer àqueles que podiam realmente trazer alguma forma deles enxergarem. E quando eles percebem que Jesus está ali na região, o texto diz que eles vão até Jesus clamando por compaixão. E eu quero falar uma coisa para você. Nós, muitas das vezes, buscamos recursos. Há pessoas que nós, muitas das vezes, não conhecemos, não temos intimidade nenhuma. Mas por ouvirmos falar, a gente busca alguém especializado em alguma causa para trazer-nos a ajuda àquilo que nós necessitamos. Estes homens não foram diferentes. Tanto é que quando eles vão a Jesus, eles vão clamando por filho de Davi, porque eles sabiam que era uma pessoa que não tinha ali nenhuma intimidade do ciclo de amizade deles. Eram pessoas que eles ouviram falar, mas também não sabia nem conhecia quem era. Então eles tratam ali Jesus por ser uma pessoa distante da realidade deles, mas eles sabiam que viria alguém da descendência de Davi, que pudesse, como muitos judeus criam, que pudesse trazer a eles a libertação, que pudesse dar a eles o poder, que pudesse ajudar eles a conquistar de novo as autoridades que eles haviam perdido, libertar da escravidão, da opressão. E eles sabiam disto. E quando eles olham para Jesus,
Eles veem em Jesus realmente um libertador daquilo que mais causava desconforto à vida deles. Eu quero falar isso para você nesta noite. Coloquei um título nesta mensagem aqui como Contato com Cristo. E você pode realmente nesta noite ter esta experiência. De repente tem alguma coisa que causa em você desconforto. De repente tem alguma coisa que traz a você algum tipo de opressão, traz algum tipo de rejeição, e você muitas das vezes não sabe como se libertar disto. E estes homens aqui, o texto vai nos mostrando que eles, ao clamarem a compaixão do filho de Davi sobre a vida deles, Jesus poderia de pronto ir ao encontro deles e satisfazer as suas necessidades. Porém, o texto não nos deixa entender que Jesus fez isto. E eles continuam clamando e Jesus continua andando. E o texto diz que Jesus vai até entrar em casa. A minha Bíblia não diz isso, na sua também não. Tá? Mas provavelmente, aí através da história, diz que Jesus foi até a casa de Pedro. E entrando na casa de Pedro, esses homens entraram junto com ele e se aproximaram de Jesus para que Jesus realmente resolvesse o problema deles. E qual era o problema deles? E aí eu quero falar para você, homem, também. O nosso problema era o problema que eles tinham. Tá? É você ver aí 28% dos homens sendo abatidos todos os anos por uma doença e você sequer dá importância para ela. Sabe por quê? Porque ainda não está do seu lado. Eu perdi um tio com essa doença. E ele só deixou para se cuidar quando ele já sabia que ele não suportava mais a dor e aí já não teve mais jeito. Já tinha tomado parte, né, dos ossos, do intestino, do pulmão, de tudo quanto é parte que sofreu demais. Sofreu demais. Mas por quê? Porque os olhos não foram abertos. E por mais que eles tivessem, ou já soubesse, já tinham visto pessoas partirem, para ele era muito distante dele. E isto para ele não incomodava até sentir alguma coisa. E quando nós olhamos para este texto, muitas das vezes o texto bíblico aqui nos diz que eles, indo até a casa onde Jesus entrou, eles se aproximam de Jesus clamando: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de nós. Tem misericórdia de nós. E eu quero falar uma coisa para você. O que Jesus fez com estes homens, que o texto diz que eram 2 cegos, o que Jesus fez a estes homens, muitas das vezes, ele faz conosco. Porque nós clamamos, falamos uma vez, falamos 2, falamos 3, e muitas das vezes nós nos irritamos, porque queremos tudo para ontem. E Jesus muitas das vezes quer saber se este clamor nos quais nós professamos é realmente o desejo do nosso coração. E eu quero falar uma coisa para você. Quantas pessoas neste mundo, muitas das vezes diz querer se libertar de pecados, mas muitas das vezes o pecado faz bem para ela. Mas aquilo que ela fala com a boca não é aquilo que ela sente com o coração. Muitas das vezes tem alguma coisa que a oprime e aquela opressão faz bem para ela porque traz algum benefício para ela. Eu falo para você, olha, não existe nada mais humilhante do que você ser pedinte. Não. Porque você bate numa porta, bate em 2, bate em 3, você vê o pessoal no semáforo pedindo, é gente que fecha o vidro, é gente que diz não, é gente que não atende. É humilhante. Mas a pessoa, por mais humilhante que seja, ela sente aquela posição confortável para ela, ela continua pedindo. Porque ela não quer se libertar daquela situação. Ela não quer se libertar. É ruim, é desconfortante, mas ela não quer sair dali. Porque pedir atende às suas necessidades. Satisfaz, mesmo que seja humilhante. Você quer sair daí? Eu quero.
Mas você quer trabalhar? Não. É. O que Jesus está fazendo com esses homens é exatamente isto. Quando eles clamam por misericórdia, o que Jesus faz para eles é saber se realmente aquilo que eles é realmente aquilo que eles desejam. E por isso Jesus vai andando e esperam eles irem até ele e confessar publicamente para que Jesus saiba qual é realmente o desejo do seu coração para poder atender às suas necessidades. E olha aqui, nós muitas das vezes estamos assim. Nós pedimos, mas o nosso pedido não é aquilo que nós desejamos. E o que Jesus quer saber destes homens, se realmente eles querem se libertar daquela cegueira espiritual. O texto diz, aqui nas entrelinhas, que Jesus faz uma prova espiritual para provar a fé daqueles homens, para que eles realmente possam conhecer Jesus como realmente tem professado como o filho de Davi. E o texto diz que quando ele entrou em casa, os cegos aproximaram-se e Jesus perguntou: credes vós que eu possa fazer isto? E é a pergunta que ele faz o tempo todo para cada um de nós. Quando nós nos colocamos diante dele e perguntamos: Senhor, tem misericórdia de mim. Ele pode perguntar para cada um de nós: o que você quer que eu faça? Você pode até falar para ele: não, eu quero isso, isso e isso. Mas esse é o desejo do seu coração? Se eu fizer isso para você, vai trazer algum benefício para você? Ou vai trazer um desconforto maior? Olha que coisa interessante. O que Jesus faz com estes cegos é exatamente isto. Prova primeiro a sua fé, antes de trazer para eles o resultado daquilo que eles desejam. E quando o Senhor realmente coloca a fé em exercício, eles responderam a Jesus: sim, Senhor, é isso que eu quero. Olha que coisa interessante. E o Senhor vai continuar fazendo isso conosco a todo tempo. A todo tempo Ele vai estar nos perguntando se é exatamente isso que nós queremos, mesmo diante daquilo que nós temos desejado, e se esse desejo realmente faz com que, através daquilo que temos recebido, se faz com que as bênçãos glorifiquem a Cristo ou não. Porque nós muitas das vezes pedimos e quando recebemos, nós sequer agradecemos. Quantas vezes eu conversava com um jovem essa semana e eu falava para ele, assim: olha, presta atenção neste ano. Quantas pessoas têm reclamado deste ano? Quantas pessoas têm reclamado deste ano? E olha quantas bênçãos muitos receberam neste ano. Pessoas que pediram uma série de coisas, Deus tem providenciado, tem recebido e não tem agradecido. E ainda tem reclamado daquilo que receberam, porque acharam que não satisfez. E quando aquilo que nós recebemos não nos satisfaz, ao invés de nós darmos glória a Deus, nós murmuramos das bênçãos que temos recebido. E o que o Senhor faz com esses cegos é exatamente isto. Se eu libertar vocês dessa cegueira espiritual e vocês tiverem que fazer alguma coisa por ter recebido as bênçãos, vocês agradecerão ou murmurarão? Olha que coisa interessante. Quando nós olhamos para Deus e nós pedimos que Ele nos toque e nos liberte daquilo que realmente nos oprime, aquilo que há de vir ao nosso encontro para fazer com que Deus seja glorificado, será feito segundo a nossa fé. Não é de acordo com aquilo que pedimos,
é de acordo com a fé que temos para recebermos. O que o Senhor Jesus faz com estes homens é que eles, recebendo a cura, eles possam realmente olhar e ver que Cristo, ele não veio único e exclusivamente somente para fazer milagres físicos. O propósito dele não era este. E o que Jesus faz com estes homens aqui é justamente mostrar para eles que ele não veio, a missão dele não era esta. A missão dele era trazer cura espiritual. Estes homens foram atrás de Jesus, e Jesus faz questão de mostrar para eles que o propósito dele não era trazer somente cura física. Isso faz parte. Isto faz parte. Ele veio para curar fisicamente também. Mas a cura, ela é resultado da cura espiritual. Nós muitas das vezes temos dificuldades para entender isto. Porque nós queremos sermos curados fisicamente, mas estamos doentes espiritualmente. E se você está doente espiritualmente, não adianta ter cura física. Não adianta. Porque a cura física não faz você ver a manifestação do poder de Deus. O que Jesus está mostrando para estes homens? Mais vale o exercício da fé. E o exercício da fé é fazer com que você tenha compreensão do poder de Deus, do que sair satisfeito com a cura física e sair sem fé no poder de Deus. E não adianta você fazer propaganda somente porque foi curado fisicamente. Não. Você tem que estar satisfeito porque o toque de Cristo realmente transformou a sua vida. Trouxe a você a restauração que você precisava. Trouxe a você realmente o contato com Deus que você precisava. Que muitas das vezes nós temos dificuldades para entender. E as pessoas mais buscam. O que estes homens realmente buscavam era ficar livre da cegueira espiritual. Muitas pessoas esquecem disto. E vão atrás de Cristo. E olha quantas pessoas têm a vida transformada fisicamente, mas continuam cegas espiritualmente, porque ainda não entenderam o propósito pelos quais Cristo veio. Nós, quando olhamos para esta situação, e nós vamos vendo aquilo que Jesus faz com estes homens, nós podemos agora entender um pouco mais o porquê da preocupação de Cristo em falar com estes homens. Olha, não divulgue isto. Não divulgue isto. O meu propósito não é arrastar uma multidão para ser curada. Não. Porque a cura muitas das vezes satisfaz a uns, mas traz revolta a outros. Eu vi um comentário esses dias de um rapaz que falou o seguinte, falou assim, olha, você viu o que aconteceu comigo? Eu bati o meu carro, coloquei lá no Face, ou no Instagram, sei lá onde foi. Bati meu carro, acabei com o carro, não sei quantas curtidas, porque ele bateu o carro. Depois eu falei assim, recebi uma benção, comprei um carro novinho. Ninguém curtiu. Porque a vida é assim muitas das vezes. As pessoas dão mais valor àquilo que traz prejuízo a outros do que aquilo que traz benefício. Quando nós olhamos para este texto, a preocupação de Jesus aqui não era as pessoas olharem para aqueles cegos e verem que os cegos tinham tido a visão restaurada, mas olhar para Jesus e criticar Jesus porque fez a cura aos cegos. E era isso que os judeus faziam. Então a preocupação de Jesus aqui não era fazer a cura física, mas fazer com que as pessoas tivessem a sua vida transformadas espiritualmente. E nós muitas das vezes temos que entender isto. Temos que nos preocuparmos com isto. Jesus cura, cura.
Mas o principal motivo dele não é curar, é libertar. É fazer com que as pessoas olhem para a manifestação do poder de Deus e, através da manifestação do poder de Deus, outras vidas sejam transformadas. Outras vidas sejam transformadas. E o que não acontece muitas das vezes. E aqui nós vamos olhando para essa situação e ver o que o cuidado de Jesus está falando para aquele homem. Você olha, está vendo essa multidão que está vindo atrás de mim? Talvez todas elas tenham o mesmo desejo que vocês têm, de ser curado fisicamente. Mas o desejo do meu coração não é que você só tenha a cura física. É que você tenha a sua fé exercitada. E através do exercício da fé a sua vida seja transformada. Muitas das vezes, doenças vêm ao nosso encontro. Vem. Eu falei aqui para os irmãos, esses dias nós fomos visitar uma pessoa que estava enferma. Aí você cata um prédio de 22 andares. E praticamente todos os andares que você passa tem pessoas acamadas e hospitalizadas. De crianças a velhos. Cometido pela mesma enfermidade. E uma enfermidade que não perdoa. Você sabe que ela vai te corroendo, vai te minando as forças, vai tirando a sua alegria, vai tirando a sua perspectiva de futuro, de vida. Por isso que o pessoal, quando cata uma coisa ruim, fala assim, isso é um câncer. Porque corrói, destrói. Eu quero falar uma coisa para você, homem, atente-se a isto. Não existe nada mais dolorido do que você estar vivo e está sendo corroído, consumido por uma coisa que você sabe que vai te abater, sem você ter perspectiva nenhuma de reação contra ela. E o que Jesus está mostrando para estes homens aqui é exatamente isto. O pior câncer que tem, a pior doença que tem, não é a doença que destrói o corpo, mas é a doença que destrói o espírito. Nós muitas das vezes precisamos olhar para isto. E as pessoas muitas das vezes faz com que pessoas vão a Cristo para terem as suas vidas transformadas fisicamente. O nosso propósito é fazer com que você, vindo a Cristo, primeiro você seja transformado espiritualmente. Porque se você fizer isto, através do exercício da fé, você sabe que mesmo sendo abatido fisicamente, espiritualmente você está no reino de Deus. E lá não vai ter mais sofrimento. Não vai ter mais dor. Não vai ter mais tristeza. Não vai ter mais agonia. E o que Jesus fala para estes homens aqui é: vai. Mas tome cuidado. Tome cuidado. Não faça com que isso seja um problema para que as pessoas venham a mim. Mas a Bíblia diz que não teve como conter a alegria daqueles homens. Eles saíram, divulgaram a fama de Jesus por toda aquela região. O zelo aqui fez com que outras pessoas fossem ao encontro de Jesus. E quando perceberam que estes homens foram curados da sua cegueira, o texto diz que a multidão vai ao encontro de Jesus. Fala assim: olha, nós nunca vimos nada igual em Israel. Porque Jesus fazia milagres, transformava vidas e restaurava a visão daqueles que, por ter dificuldades de ver e entender as coisas, pudessem ter os seus olhos abertos. Eu quero falar para você, o que impede você, muitas das vezes, de ver a manifestação do poder de Deus na sua vida? O que é que impede você, muitas das vezes, de reconhecer Jesus como o Filho de Deus?
talvez a intimidade que você tenha com ele ou o conhecimento que você tenha dele, faça você tratar ele como estes aqui o tratavam, tá? Filho de Davi. Uma pessoa que eu sei que um dia virá para trazer sorte a cada um de nós ou restaurar esta nação. Será você? Será você? Mas você pode ser mais amigo, mais chegado, mais íntimo dele. E Jesus está falando para eles que a única forma de ter uma intimidade maior com Jesus é sabendo o que realmente ele é capaz de fazer com você e por você. Não só neste mundo físico, mas também no mundo espiritual. Se você tem fé para ter a sua vida transformada, aceite o toque de Cristo na sua vida. Se você ainda não tem fé para ser tocado, peça a Deus misericórdia e graça. Deus os abençoe.